Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 31 de maio de 2019, e vamos dar aqui continuidade no vídeo, né? Como ser livre da religião, com o Lamartine. Você segue uma religião a Cristo, religioso vezes Cristo, vezes cristão, né? Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Peraí. Ai, meu pai saiu de novo. Não tô entendendo por que tá saindo, amados. Não tem nada não, né? Acho que assim vai. Ah, show. Perfeito. Saiu aqui daqui do tripé aqui que eu coloco, né? Então vamos lá, vou colocar aqui pra vocês. Eu creio. Aleluia. Abraão sabia que ia dar certo. Querido, se você anda na presença de Deus, não tem para ninguém. Você vai ser favorecido do Altíssimo. Ninguém vai te impedir. Quando Josué vai, Deus falou para ele: olha, ser forte e tem bom ânimo. Ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Querido, o segredo da tua vida é andar na presença de Deus. É isso que o adorador faz. O adorador procura Deus. Ele sabe. Perfeito, né? O segredo é andar na presença do verdadeiro Deus que é Yahweh. Mas como que nós vamos andar na presença de Yahweh? Sendo templo e não indo a templo, indo na porta estreita que é Yahushua, andando no caminho que é Yahushua, que ele vai nos levar ao Pai. Porque o Pai, o verdadeiro, ele não habita em religião. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas e em nenhuma religião, né? E o próprio Yahushua disse que larga é a porta da perdição. Qual é essa porta? É a porta da religião. Essa é a porta larga que muitos entram por ela. Não é verdade? Então é isso aí. O que ele está falando aqui tá perfeito. Agora vamos voltar aqui um pouquinho para ver mais o que ele falou aqui, para eu comentar. Deus não tem para ninguém. Você vai ser favorecido do Altíssimo. Ninguém vai te impedir. Quando Josué vai, Deus falou para ele: olha, ser forte e tem bom ânimo. Ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Querido, o segredo da tua vida é andar na presença de Deus. É isso que o adorador faz. O adorador procura Deus. Ele sabe que tem uma reunião do reteté, ele vai. Veja, ele falou, o adorador procura Deus, mas procura onde? Numa igreja. Só que, na verdade, o verdadeiro adorador, ele vai primeiro a Yahushua. Porque Yahushua é que leva ao Pai. Não tem como uma pessoa buscar Deus, né, buscar Yahweh, o verdadeiro Deus, se não for por Yahushua. Porque é Yahushua que nos leva ao Pai, primeiro ponto. Então ele disse aqui que o adorador, ele procura Deus. Sim, ele procura o verdadeiro Deus, mas somente através de Yahushua, porque é Yahushua que nos leva ao Pai. Ele disse bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Yahushua que nos leva ao Pai. E quando a gente encontra a porta que é Yahushua e vai no caminho que é Yahushua, entra por essa porta, vai no caminho e Yahushua nos leva ao Pai, e ele nos enche do Espírito, a gente não precisa mais procurar, porque a gente já encontrou. A gente não precisa procurar o que a gente encontrou. Se eu perco 100 reais, aí eu vou e procuro, eu achei os 100 reais, eu vou procurar de novo? Não. Eu vou usufruir dos 100 reais que eu achei, que eu perdi, que eu achei. Então eu vou lá, vou gastar, vou no mercado e tal. É a mesma coisa. Você vai na porta que é Yahushua, que é a porta estreita. Vai no caminho que é Yahushua. Yahushua te leva ao Pai. O Pai te enche do Espírito. Você procurou Yahushua e Yahushua te levou ao Pai. Você precisa buscar de novo, procurar de novo? Não. O que você vai fazer agora é andar na presença do Pai. E isso é direto, porque você é o templo. Então, se você é o templo, você não vai ao templo buscar Deus. Você já tem o Espírito em você. Então, você agora vai andar no Espírito.
É simples, mas aqui ele vai dizer que aquele que procura a Deus tem que ir no culto, tem que ir no culto do reteté, tem que ir no culto tal, tem que fazer isso e aquilo, e sendo que o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade, não é mais ato religioso, não faz mais nada da lei, mas nada religioso, mas é tudo no entendimento, tudo no espírito. Tá certo? A diferença é essa, Matos. Então ele aqui não sabe o que é realmente o verdadeiro adorador. Vamos lá. É isso que o adorador faz. O adorador procura Deus. Ele sabe que tem uma reunião do reteté, ele vai. Ele sabe que vai ter um culto que a palavra vai ser revelada, ele vai. Ele sabe que vai ter um culto de adoração, ele vai. Ele quer Deus. E Deus está à procura dos adoradores que o adorem verdadeiramente, querido. Não perca o seu tempo amando as coisas dessa vida. Elas são fugazes. Perfeito. Não perca o tempo amando as coisas dessa vida, ok? E outra coisa, não perca o tempo procurando Deus num templo religioso, num templo de pedra, porque o verdadeiro não habita nesses templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós. Então, não perca tempo indo, mas seja você o templo. Tá certo? É isso que ele tinha que falar. E ele não fala isso, por quê? Ou é porque ele não sabe, porque ele não conhece, ou porque ele quer enganar. Entende? Então você vê aqui que ele não entende do Espírito. Ele não está falando nada do Espírito. Ele fala para você adorar a Deus, mas adorar a Deus num templo físico, buscando um culto de reteté, buscando um culto de adoração, mas você tem que buscar um culto para você adorar. Mas você não tem como você adorar a Deus num culto, sendo que você só vai adorar, mas você precisa ser adorador. A Escritura diz que o Pai procura aquele que o adora em espírito e em verdade. Mas para a pessoa adorar em espírito e em verdade, ela tem que ir ao Filho e a rosca que ele vai levar ao Pai, porque só ele leva ao Pai. E quando ele leva o Pai, nós passamos a ser adorador. Nós não vamos adorar, mas nós passamos a adorar. É diferente. Esse já passa a ser o nosso jeito de ser. Nós vivemos a adoração. Por quê? Porque nós adoramos em espírito e em verdade, isso é constante. Nós somos o templo, nós andamos em espírito. Então, quando nós andamos em espírito, nós adoramos em espírito e em verdade. Então, nós não vamos adorar um templo, mas nós somos o templo. E como nós somos o templo, nós somos adoradores. Essa é a diferença, amados. Vamos continuar. Você pode ter hoje e amanhã não ter mais. Mas se você amar Deus, Deus prosperará o teu caminho. Amém? Você pode até cair, mas Ele vai te levantar. Você pode até tomar uma burdoada do diabo, mas você vai levantar e o diabo vai cair. A promessa de Deus é para aqueles que o amam. Veja, ele sempre fala, você vai levantar, mas o diabo vai cair. Eu já vejo muitos líderes religiosos falando que nós temos que lutar com o diabo, que o diabo vai perder, e que o Marco Feliciano tem essa mania de falar que você tem que fazer Outro dia eu estava vendo uma pregação dele aí, né? E ele falando assim que você no dia de domingo você tem que fazer aquela macarronada, né? E com aquele frango, e você tem que esfregar na cara do diabo. Olha isso. Quer dizer, a Escritura diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Iarro, e resisti a Terrom, que é o diabo. Né? Na Bíblia está como diabo ou Satanás. Mas a Escritura está assim: sujeitai-vos, pois, a Iarro, e resisti a Terrom, e ele fugirá de vós. Tá certo? Não é para a gente lutar com ele, é para a gente resistir ele na palavra, é para a gente resistir na tentação, porque tentado nós somos, e a Ruxa foi. Então, nós somos tentados, mas nós resistimos como? Não cedendo à tentação, nós resistimos andando no Espírito. E quando a gente resiste andando no Espírito e não cedendo à tentação, ele foge de nós. É assim que está escrito. Mas ele que está dizendo que nós temos que lutar com o diabo. Entendeu? Eles falam isso, é totalmente contrário do que está na Escritura. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente ver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, você não entende, não compreende. São fugazes.
pode ter hoje e amanhã não ter mais. Mas se você amar Deus, Deus prosperará o teu caminho. Amém? Você pode até cair, mas Ele vai te levantar. Você pode até tomar uma bordoada do diabo, mas você vai levantar e o diabo vai cair. A promessa de Deus é para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você não entende, não compreende. Está fora da sua capacidade de entender. Nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E não é só para o céu não, é para agora, porque Deus tem uma surpresa para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que desejam, para aqueles que o adoram. Veja, para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Mas quando a gente vai na porta, que é Yahushua, eu volto de novo a dizer, e Yahushua nos leva ao Pai. Nós não precisamos mais buscar, porque nós já somos cheios do Espírito. Ele nos enche do Espírito, esse Espírito nos vazia. Então nós andamos nesse Espírito. A Escritura está cheia de exemplos falando, Estevão cheio do Espírito, e Paulo cheio de Espírito, e Yahushua cheio de espíritos de benevolência do Pai. Tá? Até Yahushua era cheio do Pai, do Espírito. Tá certo? Então, Pedro e João cheio do Espírito. Você não vê que eles iam para o templo buscar o Espírito, não. Eles iam para o pátio do templo para orar, ou seja, para falar de Yahushua, para revelar o Yahushua e revelar o Pai aos outros, o que Yahushua trouxe do Pai, revelou aos apóstolos. Eles foram também passar isso para as pessoas, e eles iam no pátio do templo e nas sinagogas para falar, para as pessoas saírem da religião e passar a ser o templo, não ir mais a templo. Era isso que eles faziam, mas eles estavam cheios do Espírito. Então a gente não precisa buscar o que a gente tem, mas aqui ele vive dizendo para buscar o que tem. Por quê? Porque nos templos realmente tem que buscar, porque o espírito que eles têm é um espírito falso, é um espírito de engano, de mentira. Então vive esvaziando, e aí a pessoa tem que buscar sempre. Por quê? Porque o espírito que engana, ele está na alma, na emoção, e não realmente no entendimento. Tá certo? Porque só quem sonda mentes e corações é o Pai. E o Espírito, ele habita no nosso subconsciente. Nosso subconsciente. Então, aqui o Espírito não habita. Então, como o terror ele não pode penetrar mentes e corações, porque só quem sonda mentes e corações é Yahushua, né? Então o que ele faz? Ele vai e engana nesse espírito, fazendo no emocional da pessoa, para a pessoa pensar que aquilo que ela está sentindo, aquela emoção, aquele arrepio, é a presença de Deus, mas é o espírito falso e que esvazia, porque o verdadeiro espírito habita no subconsciente. E as pessoas que estão presas no engano da religião, elas estão com o subconsciente inativo. Só está ativo o consciente e o inconsciente. Por quê? Porque o consciente é o que entra na palavra e o inconsciente é o que está arquivado na imagem, a imagem que já está arquivada. Então, quando ele fala que a pessoa tem que buscar Deus, já está arquivado no inconsciente que a pessoa tem que ir numa igreja, num templo físico, buscar Deus. Então, quando a gente lê que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, e a gente entende isso, aí o subconsciente, ele começa a ser ativado, porque o que é a libertação que Yahushua nos traz? A libertação no engano da religião, mas para isso, Yahushua, ele ativa o subconsciente que está inativo no engano da religião. E aí a pessoa sai da alienação e a pessoa começa a pensar. Nisso que a pessoa começa a pensar, o subconsciente começa a gerar uma nova imagem. Tá? Por exemplo, quando as pessoas falam assim, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor, o evangélico vai pensar, vamos lá na minha igreja, né? Então a pessoa vai e pensa logo no templo físico que a pessoa vai.
Por quê? Porque a gente fala, vamos na casa do Senhor, foi uma palavra. Essa palavra já gerou a imagem que já estava arquivada. E essa imagem que estava arquivada no inconsciente vai para o subconsciente já com a imagem formada. Então, quando a gente lê na Escritura que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas e que nós somos o templo, e a gente entende isso, é por quê? Porque Yahushua está ativando de novo o subconsciente, ele está ativando. Então, você começa a gerar uma imagem de que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas e você começa a gerar essa imagem de que você é o templo. Então, quando você se vê como templo, é porque o teu subconsciente foi ativado, foi liberto da alienação e você começa a ter uma nova imagem. E aí, você se vê como templo. Quando você se vê como templo, vai para o inconsciente. Então, se um líder religioso fala, vamos buscar a Deus na casa do Senhor, você não vai mais gerar essa imagem de ir num templo físico. Por quê? Porque você já está liberto do engano da religião e o teu subconsciente vai gerar a imagem, vai trazer a imagem de que já foi arquivado pela libertação de Yahushua, de que você é o templo e que você não precisa mais ir a um templo. Entende? Só que as pessoas que estão presas na religião, elas estão com o subconsciente inativo. Estão na alienação. Isso sim é alienação. A pessoa não pensa, a pessoa não tem como raciocinar, ela não tem como pegar a Bíblia e ler ali na hora. E ele fala, e vai falando, e a pessoa vai recebendo aquilo e chega na hora depois. Quando a pessoa chega em casa, a pessoa esquece o que ele falou, esquece os versículos que ele citou, e aí fica por isso mesmo. Aí a pessoa não examina, não avalia, não lê. E aí a pessoa continua na alienação, entende, amados? É isso que acontece, isso é muito triste. Vamos continuar. A origem de tudo isso está no ciúme e no ódio que Satanás tem de Deus. E ele não suporta ver um adorador. Porque ele sabe que um adorador mexe. Você já imaginou você ser uma pessoa que impacta Deus? Querido, Deus não fica impactado com coisa qualquer não. Mas Deus fica impactado com o adorador. Quando o adorador chega na presença de Deus, o céu para. Que os anjos já começam a falar, o que ele vai fazer? Deus fica maravilhado. Jesus fala para a igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Uma igreja operante, que trabalhava, fiel, fazia tudo direito. O Senhor disse, só tem uma coisa que eu tenho para você. Que você abandonou o primeiro amor. Você não é mais apaixonada por mim. Volta para o primeiro amor. Querido, o primeiro amor é o amor mais espontâneo, o amor mais verdadeiro, mais passional. Tem gente que diz, não, eu não vou ser passional, não. Deus quer que você seja passional por ele. Deus quer que você o ame, que o deseje, que quando você está na presença dele, você se alegra. Você se lembra quando você se converteu, que o pregador pregava, você chorava, que a palavra de Deus era ministrada, você arrepiava, você ouvia uma canção e você queria cair de 4. Agora veja, amados, que ele sempre fala somente em amar a Deus, em buscar a Deus, mas ele não fala no amor ao próximo. Nenhum deles fala no amor ao próximo. E quando fala, fala muito rápido e batido. E aí a pessoa não consegue pegar a mensagem do amor ao próximo. Porque o verdadeiro adorador que o Pai quer é aquele que o ame de todo o entendimento, de toda a alma e de todo o coração, né? Mas que também ama o próximo como a ti mesmo. Entende? E isso também é adoração. É você adorar, é você amar o próximo como a ti mesmo. Tá? Isso é também uma forma de adoração, mas a adoração que ele está levando aqui é a pessoa ir no templo físico e louvar, e ouvir a palavra, e chorar com a palavra do pregador. Essa é a adoração que ele fala. São atos religiosos, mas a adoração que o Pai pede é que nós o adoremos em espírito e em verdade,
no entendimento, andando no Espírito, e que nós amemos uns aos outros e ajudemos ao próximo, como a gente pode ajudar. Tá certo? Essa adoração que ele quer. E não atos físicos de religiosidade, onde ele não aceita, né? Como a gente já leu em Amós 5, que ele não aceita. Ele diz: já estou cansado das suas festas religiosas. Não posso mais suportar as canções das suas liras. Entende? Então, isso não é adoração que ele aceita. A adoração que ele aceita é nós obedecermos o mandamento que ele deu. E qual foi o mandamento que ele deu? O amor. Porque ele é amor. Então, como ele é amor, a gente precisa exercer o amor. Mas a gente só exerce o amor andando no Espírito. Porque é o Espírito que pratica o amor em nós. E qual é o amor que ele quer? Que nós o amemos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso ser, que nós somos a alma, e amemos o próximo como a nós mesmos. Né? É o mandamento que ele deu. Tá certo? Ele diz: o primeiro e maior mandamento é este: ame a Yahweh de todo o coração, de toda a alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame ao próximo como a ti mesmo. Mas ele não vai falar aqui no amor ao próximo, ele só vai falar no amor a Deus para você, para a pessoa ir para a igreja e ouvir o pastor e dar dízimos e ofertas, porque esse também é amor a Deus, segundo ele, segundo os líderes. E você praticar atos religiosos. É nesse andar que vai a mensagem. Vamos continuar. Deus está dizendo para você: eu quero que você volte a ser assim. E Deus está dizendo para você. Deus que está dizendo para você é ele aqui, que ele aqui é Deus. Ele, o Deus Lamartine, está dizendo: volte a ser como você era. Ou seja, volte a vir na igreja, volte a chorar no louvor, volte a chorar na pregação, volte a dar dízimos e oferta. Tá certo? É isso que ele está falando. Então, o Deus aqui Lamartine é que está falando. Porque o verdadeiro Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, não habita em religião. Ele habita em nós e ele fala diretamente conosco. Não precisa de ninguém falar por ele. Porque o próprio Yahweh, que é Espírito que habita em nós, ele fala conosco. Diretamente. E para isso a gente foi no mediador, que é Yahushua, porque Yahushua é o mediador entre Yahweh e o homem. Yahushua, homem. Ele é o mediador, como está escrito na Escritura. Então esse aqui não é mediador entre Deus, o verdadeiro Yahweh, e o homem, mas esse aqui é mediador entre Deus Terron, que é o Deus falso, e o homem. Tá certo? Ele que é o mediador, esse aqui, ó. Esse aqui é o mediador do Deus falso, porque o mediador do Deus verdadeiro, que é Yahweh, só é um, que é Yahushua. Yahushua, homem. Ainda está escrito assim na Escritura. Yahushua, homem. Tá certo? Vamos continuar. Você, meu querido, que quando ele encontra um adorador assim, não tem para ninguém. Amém. Deus está procurando. Terceira reflexão que eu quero dizer, a terceira afirmação, é a importância de estarmos apaixonados por Deus. Apaixonados. Reparem que ele sempre fala a importância de estarmos apaixonados por Deus. Essa paixão é muito estranha mesmo, porque é uma coisa momentânea, limitada. Porque a pessoa pode estar apaixonada hoje e amanhã já não está mais. Entende? Então, realmente é uma coisa assim limitada. E ele sempre fala de apaixonado, apaixonado, apaixonado. Não é uma coisa que tem firmamento, que é firmado mesmo ali, que é alicerçado. Não. Você pode estar apaixonado hoje por alguém e 2, 3 meses depois acabou a paixão. E aí? A Escritura não fala de paixão, a Escritura fala de amor. Que nós temos que amar ao Pai
de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso ser, alma. Mas ele aqui fala de paixão. Quantos aqui precisam da presença de Deus? Quanto você faria para buscar a presença de Deus? Aí você veja, quantos aqui precisam da presença de Deus? Quanto você faria pela presença de Deus? Ou seja, você tem que buscar a presença de Deus nesses tempos e ainda se sacrificar para ter a presença de Deus. E sendo que Yahushua, ele foi o sacrifício único e perfeito. O sacrifício dele foi de uma vez por todas. Então, não precisa mais da gente fazer sacrifícios para ter a presença de Deus, do verdadeiro Deus Yahweh. Mas basta a gente aceitar o sacrifício que Yahushua fez por nós, tá certo? E a gente pegar a salvação que ele nos deu, porque ele nos deu. A gente receber essa salvação que ele nos deu e a gente levar essa salvação e essa promessa para outros, tá certo? Porque ele morreu para nos dar salvação, que é a promessa, a vida eterna. E a gente levar essa promessa para outros. Então vocês vejam, mas aqui, não, você tem que fazer um sacrifício para ter mais a presença de Deus. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus não foi perfeito. Então você precisa se sacrificar, porque só o sacrifício de Jesus não foi perfeito. E sendo que aqueles que estão em Yahushua, que é o verdadeiro pastor, né? Quando você está nele, o que acontece? Você não precisa mais se sacrificar. Por quê? Porque o próprio Yahushua, ele foi o sacrifício único e perfeito por nós. Então não há necessidade de a gente se sacrificar mais. Porque ele foi o sacrifício. Tá certo? Então vamos ver aqui o que ele vai falar aqui de você buscar a Deus. O que você faria para buscar mais a Deus? Vamos ver aqui o que ele vai falar. Tem crente que se a igreja fica um pouquinho mais longe, fala, não vou mais. Viu? Tá falando sacrifício. De ir na igreja, se a igreja for mais longe, não vai mais. Sacrifício. Quer dizer, o sacrifício de Jesus aqui não foi perfeito. Eu não vou não, tá frio. Vou ver um pouquinho pela internet, ver um pouquinho do Fantástico. Não tem prazer nas coisas de Deus. É muito importante na tua vida que você deseje a presença de Deus. Há duas dimensões da presença de Deus. A primeira é a onipresença. Deus é onipresente. Quantos creem que Deus é onipresente? Isto significa que não importa onde você vá, ele está lá. Davi dizia, se eu subir aos céus, ele está lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, ele está lá também. Como? Isso, beleza. Então, Yahweh realmente ele é onipresente. Então, se ele é onipresente, ele habita em nós. Então, para que a gente vai buscar ele no tempo físico? Se a gente pode buscar ele, se a gente pode ter ele e falar com ele o tempo que a gente quiser, a hora que a gente quiser, e ele falar conosco. Entende? Então, você não precisa ir à igreja, o que você precisa é ser a igreja. Para ele sempre estar falando com você, né? Conosco. Mas aqui, ele vai falar o quê? Para a pessoa buscar a Deus, a pessoa precisa ir no templo. Vamos ver o que ele vai falar. Como me ausentarei do teu espírito? Glória a Deus! Deus está em qualquer lugar, amém, irmãos? Em qualquer lugar que você estiver, você pode invocar que ele está presente. Exato. Yahweh, o verdadeiro, está em qualquer lugar. Mas tem um lugar que ele não habita. Ele está porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então ele vê tudo, ele sabe tudo, ele ouve tudo. Tudo. Mas ele está em todo lugar, mas tem um lugar que está escrito na Bíblia que ele não habita. Qual é? O Altíssimo Yahweh não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso está escrito em Atos 7, 48, em Atos 17, 24. Então, ele está em todo lugar.
Mas ele não habita no templo feito por mãos humanas. Ele não mora em templos feitos por mãos humanas. Então, você não vai encontrar o Altíssimo, o verdadeiro Yahweh, dentro dos templos feitos por mãos humanas. Tá certo? Não vai. Por quê? Porque o pastor aqui não é Yahushua. E o único que leva ao Pai é Yahushua. E Yahushua também não está em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco em religião. Tá certo? Vamos continuar. Mas há um segundo nível da presença de Deus. E esta é a presença da comunhão. Porque até o ímpio usufrui da onipresença. Não importa se ele é crente, não. Deus está lá e ele nem percebe. Mas há uma presença que faz toda a diferença. Sim, a presença da comunhão. Mas a presença da comunhão aqui que ele vai falar é você ir no templo físico, é você louvar no templo físico, é você ouvir a palavra do pastor, é você ajudar na obra de Deus, dar um dízimo de oferta, é você fazer a obra de Deus, que é limpar o templo, entendeu? Que é evangelizar, mas o evangelizar que eles falam não é você falar de Yahushua para a pessoa Yahushua. Mas o evangelizar é você falar para a pessoa ir para a igreja, para a religião deles. Entende? Então você vê que até quando a pessoa fala de Jesus, a pessoa não fala de Jesus, o que Jesus é, porque as pessoas nem sabem. As pessoas só falam, olha, Jesus é maravilhoso, ele morreu por você, ele morreu para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Alguns até falam para nos dar a vida eterna, e ele morreu para nos libertar. Aí se alguém perguntar, tá, ele morreu para nos libertar, mas libertar de quê? Eles não vão saber. Alguns vão falar, aí ele morreu para nos libertar do vício da droga, para nos libertar do pecado da bebida, do pecado disso, mas nenhum deles vão saber que a libertação que a Yahushua está se referindo é a libertação do jugo da religião. Eles não vão saber. Entende? Então, vocês vejam que quando o evangélico fala de Jesus, ele fala de uma maneira superficial, porque na verdade ele não conhece esse Jesus que eles adoram. Como o próprio Yahushua falou para a mulher samaritana, vós adorais o que não conhece. Yahushua falou isso para a mulher samaritana. Então vocês vejam que eles não conhecem Jesus, por quê? Porque o nome é falso. Então não tem como a pessoa conhecer realmente intimamente uma pessoa que a pessoa nem sabe o nome. Então, eles não conhecem, eles conhecem muito pouco de Jesus. E aí eles não falam de Jesus, eles falam para ir na igreja. Vamos lá na minha igreja, o meu pastor é muito legal. Tá? Vamos lá ouvir a palavra de Deus. Mas quando a gente sai do engano da religião e que a Yahushua se apresenta a nós e a gente sabe o nome dele, aí sim ele vai se revelar. E a gente vai conhecer quem é ele de fato. Porque a gente só conhece alguém pelo nome. Primeiro tem que saber o nome. Se você não souber o nome, como é que você vai conhecer? Né? É a mesma coisa. Se chegar, não existe uma pessoa casar, aí a outra vai e fala, poxa, olha, eu gostei muito do seu marido, poxa, o cara é legal, trabalha direitinho, gostei do trabalho dele. Ah, como é que é o nome do seu marido? Sabe, passa aí o contato do seu marido, o nome dele, para eu chamar ele também para fazer serviço na minha casa. O nome do meu marido, eu não sei o nome dele não, mas o que importa é a pessoa dele, que ele é uma pessoa legal, trabalhadora, mas eu não sei o nome dele não. Existe isso? Não, você para conhecer uma pessoa, você tem, né? Até quando a gente vai conhecer alguém, e a gente fala assim, poxa, você é legal e tal, como é que é o seu nome? Meu nome é fulano, prazer fulano, meu nome é fulana. Passa o seu contato para a gente manter contato, não é assim? Como é que a gente vai conhecer o verdadeiro Deus se a gente não sabe o nome? Você tá Deus que é título, Senhor que é título, Elohim é título. Jeová é um nome inventado, que não existe nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego. Que a letra J não existe nesses idiomas. Então vocês vejam que os evangélicos não sabem nem quem é Jesus.
que eles falam superficialmente. E quando eles não sabem, eles falam, vamos na minha igreja. Então chama para ir na religião deles, na igreja deles, para ouvir o pastor. E não leva para ir a Rússia. Essa é a diferença, vamos ouvir. Certa vez Deus disse para Abraão, que Abraão andava com Deus. Deus diz assim para Abraão, Abraão, eu sou a tua recompensa. Não é tremendo? Abraão foi um homem extraordinário. Abraão amou seu filho Isaac. Esperou tanto por ele que quando chegou, eu acho que Abraão fazia de tudo por aquele moleque. Deus deve ter feito muita coisa para Isaac não se tornar um insuportável. Tem gente que tem filho hoje com 40 anos e já fica insuportável. Os moleques, porque manda no pai, né? Abraão. Amado, moleque. Moleque é uma palavra satânica, que vem da palavra Moloque. Então vocês vejam bem, Moloque era um deus que pedia sacrifícios de crianças. Moloque. Tanto que em Atos 7, olha aqui, veja bem, Atos 7, 48. Tá? Deixa eu botar aqui para vocês, Atos 7, 48. Atos 7, 42, olha aqui, o que diz aqui em Atos 7, 42. Estevão falando a defesa de Estevão antes dos líderes religiosos matarem ele. Ó, mas Iago afastou-se deles quando eles adoraram o bezerro de ouro, que na verdade é o Bafomé, é o bode, né? Não tem dúvida disso nenhuma, de que é o bode. Então aqui, ó, mas Iago afastou-se deles e se entregou à adoração dos astros. Tem outras versões que tá dos anjos do céu, né? Conforme que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Veja, aqui é Yahweh perguntando, foi a mim? Ele nunca pediu. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque, e Moleque vem de Moloque, e a estrela do seu Deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Vejam. Certo? Então vocês vejam bem. E aqui, todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Em outra versão está templos feitos por homens. Tá certo? Então vocês vejam bem. Em outra versão está templos feitos por homens. Olha. Atos 7. Templos. Certo? Então, vocês vejam bem que ele aqui está falando moleque. E é uma palavra totalmente maldita. Quando a pessoa chama um filho de moleque, está chamando o menino de quê? De tudo. De tudo. Menos de uma pessoa boa, porque o moleque vem de Moloque. Moloque aceitava sacrifício de crianças. Tá certo? E os israelitas estavam entregando sacrifício de crianças a Moloque. E por isso que Yahweh perguntou, foi a mim que vocês sacrificaram durante esses 40 anos no deserto? Ó nação de Israel. Então vocês vejam bem, é uma palavra totalmente satânica, demoníaca. E ele, né, que se diz, não sei o que ele é, porque aqui não está dizendo, está falando Lamartine, mas ele usa essa palavra para falar dos filhos de uma pessoa, trazendo assim palavras de maldição quando chama alguém de moleque. Tá muito bom, tá tudo ótimo entre nós. Estamos numa bênção. E aí, Abraão, tudo bem? Tudo bem, Senhor, glória a Deus. Vamos voltar aqui um pouco. Abraão nasceu quando... Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Mas na hora que Deus falou, Abraão, tá muito bom, tá tudo ótimo entre nós. Estamos numa bênção. E aí, Abraão, tudo bem? Tudo bem, Senhor, glória a Deus. É o seguinte, sabe
teu filho que você ama, Isaac, você vai entregar ele para mim. E naquele tempo, meu irmão, os deuses pediam um filho para ser sacrificado. Não era balela, não era brincadeira, não era testinho, não, era para entregar mesmo. E a Bíblia diz que Abraão caminhou 3 dias para lá. E de um... Vamos ver aqui uma coisa. Pedir sacrifícios e holocaustos. Jeremias 7:22. Assim afirma todo, ó. Aqui, ó, porque eu não disse e nem prescrevi nada a vossos antepassados. Vamos ver aqui Jeremias 7. Jeremias 7:22. Aqui tá melhor, né? Assim diz, aqui está o Senhor dos Exércitos, mas não é. Aqui diz Iarro, o Deus de Israel. Juntem os seus holocaustos. Ah, não, aqui aqui é Terrom mesmo. Porque o Jeremias, ele falava de Terrom quanto de Iarro, tá? Aqui, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, juntem os seus holocaustos e aos outros sacrifícios e coma a carne vocês mesmos, tá? Aí aqui, ó, quando tirei do Egito seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Aqui já é Iarro. Quem pediu sacrifícios era Terrom, não era Iarro. Tá certo? Aqui, ó. Nem ordenei quanto ao holocausto e sacrifício. Deles, entretanto, esta ordem. Obedeçam-me. E eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Então, vocês vejam bem. Aqui, ó. Nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Terrom, ele pediu. Ó. Juntem seus holocaustos aos outros sacrifícios e coma a carne vocês mesmos. Quer ver só uma coisa? Outra coisa que está aqui, ó, que é interessante, cadê? Deus deu carne aos israelitas no deserto até as narinas. Vamos ver onde é que está escrito. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Número 11. Número 11, 4. Vamos ver aqui. Olha. Olha como esse Deus era. Ó. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Vejam isso. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná.
Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. Veja, quem mandava o maná era Yahushua. Só que o povo se reclamou e Terron, que fazia se passar por Iarro, é que ficou irado. E ele perguntou ao Senhor. Veja, porque Moisés, né, ele também foi enganado por Terron, tanto que ele viu face a face a Terron. E na escritura diz que ninguém viu Iarro, né? Iarro nunca foi visto por alguém. Aí aqui, ó, por que trouxeste este mal sobre teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido, a levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo este povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. E tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo, consagre-se amanhã, pois vocês comerão carne. Vejam bem, vai vendo. O Senhor os ouviu quando se queixava a ele, dizendo, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas o mês inteiro, até que lhes saia a carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela. Porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo, por que saímos do Egito? Vejam bem. Disse, porém, Moisés, aqui estou eu no meio de 600.000 homens de pé. E dizes, darei a eles carne para comer durante o mês inteiro. Será que haveria o suficiente para ele e todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para ele se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem. Veja, sempre o Senhor desceu na nuvem. Vamos ver que nuvem é essa? Números 11, 25. Vamos ver. Números 11, 25. Isso é para vocês verem, amados, que existem esses dois deuses. Por isso que eu tô lendo, entendeu? Que eu tô lendo para a gente ver. Números 11, 25. Vamos ver que nuvem é essa. Porque quando fala nuvem, é nuvem escura, amados. Nuvem de trevas. Aí o Senhor desceu da nuvem e falou com ele. Da nuvem, desceu da nuvem. Mas sempre, aqui está a nuvem mesmo. Mas vocês viram no outro que eu li para vocês, que a nuvem era uma nuvem escura. Quer ver? Em Êxodo 20, 21. Tá? Aqui só está a nuvem mesmo. 20, 21. Ó. E o povo ficou em pé de longe, somente Moisés chegou perto da nuvem escura. Nuvem escura, chegou a escuridade, chegou-se às trevas espessas. Então vocês vejam, quando bota nuvem, né? Mas vamos continuar aqui para ver. Cadê? Tá aqui. E o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele e pôs sobre 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo.
Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções até num raio de uma caminhada de um dia. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu cordonizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles se estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso, o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote Atavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Vocês vejam bem que Deus é esse. Tá certo? Agora aqui Hebreus 10, não, Hebreus 9. Veja aqui, Hebreus 9, só para a gente ver. Cadê? Pera aí, deixa eu ver onde é que tá aqui. Ó. Ou é Hebreus 10? Vamos ver aqui, acho que é Hebreus 10. Aqui. Por isso, quando Yahushua veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: Aqui estou, o livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Yahweh. Primeiro ele disse: Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então vocês vejam, por que eu estou falando isso? Que eu estou mostrando isso para vocês. Porque quando esse irmão aqui, ele fala do que Deus pediu o sacrifício de Isaac, eu tenho para mim que Yahweh nunca pediu sacrifício de ninguém. Ele deu Yahushua como sacrifício, ele não pediu. Tá certo? Eu tenho para mim que foi Terrom enganando Abraão, e Terrom se passando por Yahweh, que pediu o sacrifício, tanto que Yahushua foi, interviu e falou: Moisés, Abraão, não faça isso. E aí ele foi e providenciou um cordeiro, e aí Abraão foi e imolou o cordeiro em sacrifício. Eu tenho para mim aqui que não foi Yahweh, amados, que pediu, não foi. Eu tenho para mim que não foi. Vamos continuar. Um lado que ele estava subindo, o cordeiro estava do outro lado. E na hora que Abraão levanta o braço com um cutelo, com uma faca, para cravar o coração de Isaac, Deus brada do céu e diz: Abraão! Sim, Senhor. Não estenda a mão sobre o teu filho Isaac, porque hoje eu sei que tu me amas. Querido, que coisa tremenda. Você já imaginou o céu como festejou? Você já imaginou como Satanás tentou Abraão? Vai nessa, meu. Você está crendo nele? Ele, Deus é mau. Ele te deu, mas ele vai tomar. Está cheio de crente que pensa assim. Recebe a bênção e fica com medo de perder. Ai, Senhor, pelo amor de Deus, agora não tira de mim, Senhor. Recebe a bênção e fala: mas será que vai ficar mesmo? Olha para Deus como se Deus estivesse na esquina esperando você para puxar o tapete. Querido, Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom.
Deus está querendo que você se lance para Ele no escuro, porque Ele vai te suster. Se lance para Ele no escuro, e Yahweh, Ele é luz, nele não é treva nenhuma. Nele não há trevas. Como se lance para Ele no escuro? Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Entende? Porque quando a pessoa está no escuro, na escuridão, que é no engano da religião, que é a escuridão, a pessoa vai para Yahushua, acaba a escuridão, porque Yahushua ele liberta da escuridão. Então, já acaba a escuridão ali, já acaba o engano. Agora que ele está falando que Deus quer... Eu não entendi. Recebe a bênção e fala, mas será que vai ficar mesmo? Olha para Deus como se Deus estivesse na esquina esperando você para puxar o tapete. Querido, Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus está querendo que você se lance para Ele no escuro, porque Ele vai te suster. Olha, sinceramente... Vou parar por aqui essa primeira parte, né, para não ficar muito grande o vídeo, mas eu não entendi esse escuro que ele quis dizer. Sinceramente, eu não entendi. Porque o escuro é a pessoa que está na religião, que está no escuro, que está no engano. Mas quando a pessoa vai para Yahushua, ela já sai do escuro. Tá certo? Porque Yahweh é luz, né, ele não há treva nenhuma. Então não tem como a pessoa ir no escuro. Eu sinceramente, eu não consegui entender o que ele quis dizer com isso. Entende? Eu não consegui mesmo, não estou conseguindo assimilar o que ele quer dizer com isso. Amados, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. E Yahushua ama vocês, tá? Até mais tarde. Fiquem na paz.